Boa tarde, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo de Páscoa, eu estou aqui querendo trazer algumas informações baseadas na melhor fonte de informação, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada que veio com a idealização do que seja de fato Páscoa, para que não vivamos no engano de uma Páscoa, comemorando Páscoa que de fato não é Páscoa. Então vamos ver a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, verso de 1, vamos ver do verso do 1 ao 16. Diz a palavra de Deus: Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram no sepulcro muito cedo, e ao levantar do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestida de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus do Nazareno, que foi crucificado, ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, aos quais estavam tristes e chorando. Ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois disso, manifestou-se sob a forma a dois deles que iam em caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a estes deram crédito. Por último, então apareceu-lhes aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em um rosto a sua incredulidade, e disse-lhes ao coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressurgido. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amados irmãos, a mensagem traz um título hoje, apesar de ser domingo. Eu estou nessa mensagem falando de 2 dias, o sábado e o próprio domingo. A tema traz o seguinte: sábado, esperança perdida; domingo, esperança renovada e aumentada. Na sexta-feira, lógico, um dia antes do sábado, aconteceram algumas coisas, entre elas o plano de morte. Planejaram para matar a Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 14, verso 1 e 2 diz assim: ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e escribas andavam buscando como prender Jesus à traição para o matarem, pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O plano de matar Jesus, o plano de crucificar Jesus já existia no coração dos discípulos, ou melhor, dos sacerdotes, as pessoas que não gostavam da mensagem, da forma como Jesus apresentava o seu evangelho. Em Marcos capítulo 16, verso 1 e 2, nós olhamos que o sábado já havia passado e o primeiro dia da semana havia chegado. Mulheres estavam presentes naquele momento, compraram unguento para ungir o corpo de Jesus. Quanto ao sábado que já é passado, apesar de Jesus em seus ensinos ter combatido muito o sábado, sempre frente a frente com os fariseus, Mateus capítulo 12, verso 8 diz assim: Jesus, Senhor do sábado. E João capítulo 5, verso 17: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Sempre combatendo a ênfase que os fariseus davam ao sábado, porque para eles
o seguimento e a obediência de todas as leis era necessário, mas o sábado era uma primazia para os fariseus, e eles reclamaram muito quanto aos discípulos de Jesus Cristo, que faziam coisas que para eles não era permitido no sábado. O dia judaico é diferente, há uma diferença entre os dias judaico e o dia gregoriano, o horário judaico e o horário gregoriano. O horário judaico começa das 18 horas e 1 minuto, começa o dia e vai até as 18 horas do dia seguinte. Então, passado o sábado já tinha sido concluído às 18 horas, e às 18 horas e 1 minuto era o primeiro dia da semana para os judeus. Para os fariseus tinham isto também para eles. Marcos capítulo 15, verso 42 e verso 47, nos traz a seguinte informação. 42. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, isto é, na sexta-feira, quando ele fala ao cair da tarde, ele estava exatamente às 18 horas, estava findando a sexta-feira, iniciando o sábado, e eles estavam exatamente começando a aguardar o sábado a partir das 18 horas e 1 minuto, que para nós seria sexta-feira, para eles já é a mudança de dia, né? Enquanto que o horário gregoriano começa de 0 hora em 1 minuto, começa o dia, e vai até 0 hora desse mesmo dia, quando finda o dia. Então, a comparação de horário entre os horários judaico e o horário gregoriano tinha essa diferença. Enquanto um começava às 0 hora em 1 minuto, o outro começava às 18 horas e 1 minuto. O primeiro dia da semana, no caso, é domingo, apesar de esse termo domingo não ser mencionado na Bíblia Sagrada, eles falam somente o primeiro dia da semana. Mateus capítulo 28, verso 1 diz assim: no fim do sábado, quando já desponta o primeiro dia da semana, isto é, no fim do sábado, às 18 horas do sábado, às 18 horas e 1 minuto, desponta já o domingo para os judeus. Para nós continua sendo o dia de sábado. Maria Madalena e outras Marias foram ver o sepulcro. Marcos 16, verso 1, o texto que nós estamos lendo, expressa passado o sábado. O dia judaico, como eu comentei ainda agora, começa às 18 horas e 1 minuto e termina às 18 horas do mesmo dia, onde às 18 horas e 1 minuto já é o dia seguinte. O gregoriano, como falei, começa às 0 horas e 1 minuto e termina às 0 horas do mesmo dia, quando 1 minuto depois dessas 0 horas já é o dia seguinte. Uma informaçãozinha extra que seria bom esclarecer os ouvintes: o calendário judaico, aquilo que se refere aos meses de cada ano, tanto o judaico quanto o gregoriano, é diferente, tá? Por exemplo, hoje é domingo de Páscoa, certo? Segundo a Bíblia, no dia 14 do primeiro mês, no caso, o mês de Abib, o mês em que Deus havia falado para Moisés, para que o povo que estava em cativeiro lá no Egito, matasse um cordeiro, para que ele se alimentasse de portas trancadas, e ao matar, passaria o sangue do cordeiro na porta, nas umbrais da porta, para que o espírito de morte fosse enviado por Deus para matar os primogênitos, não mataria ninguém daqueles que estivessem dentro da casa, porque o espírito, o anjo da morte, olharia o sangue nas umbrais da porta e naquela casa ele não entraria. Ele teria proibido pelo próprio Deus. Então, para que vocês entendam sobre o calendário judaico, o calendário gregoriano, também diferente, o mês de Abib, ou o mês de Nissan, o primeiro mês, o dia em que houve a Páscoa, mataram o cordeiro para a libertação do povo lá no Egito, é equivalente para o nosso calendário o mês de março e o mês de abril. Então, é tipo horóscopo, que pega metade de um mês até metade de outro mês. O nosso calendário gregoriano, período do mês de março e período do mês de abril, que para nós
é o terceiro e o quarto mês. Para os judeus, é o primeiro mês chamado Abib. Então, o mês de Abib, do calendário judaico, corresponde à parte do nosso mês de março e à parte do nosso mês de abril. Nesse mês de Abib acontece a Páscoa. Para nós, aqui hoje, dia 4 de abril, acontece a Páscoa. Comemoramos a Páscoa, né? Um outro momento aqui bem importante, por exemplo, é o mês de Adar. O mês de Adar, registrado em Esther, capítulo 3, verso 7, é o 12º mês do calendário judaico. Para nós, o 12º mês do calendário judaico corresponde ao mês de fevereiro, parte do mês de fevereiro e parte do mês de março. Então, digamos assim, a segunda quinzena do mês de fevereiro, somado com a primeira quinzena do mês de março, equivalente ao mês Adar, que é o 12º mês dele, para nós equivale ao segundo e ao nosso terceiro mês. As mulheres presentes, lá no versículo 1 e no versículo 2, quando elas foram ungir o corpo de Jesus, já sepultado, e não encontraram o corpo de Jesus, era Maria Madalena, a que Jesus havia expulsado 7 demônios, Marcos 16, verso 9 diz isso. Maria, mãe de Tiago. Tiago é o irmão de Jesus, conforme a passagem da palavra de Marcos, capítulo 6, verso 3 e verso 4. Salomé, que era mulher de Zebedeu, e Zebedeu era pai de Tiago e João. Então, Salomé era mãe de Tiago e João. Marcos, capítulo 10, verso 35, e Mateus, capítulo 20, verso 20, e capítulo 27, verso 56. Essa Salomé é que queria que seus filhos ficassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus, segundo Mateus, capítulo 20, verso 21. Salomé era provavelmente a irmã de Maria, que era mãe de Jesus, né? A mulher de José. Essa passagem dessa confirmação de que Salomé provavelmente seria a irmã de Maria, está em João capítulo 19, verso 25. As duas, tanto Maria quanto Salomé, entre tantas outras, testemunharam a crucificação de Jesus, está em Marcos capítulo 15, verso 40. Elas compraram unguento, elas compraram especiarias para fazer o unguento, para preparar o perfume. Essa informação está em Lucas capítulo 23, verso 56, que diz: então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então elas respeitavam o mandamento que os fariseus muito estimavam, sobre guardar o sábado, né? E Lucas capítulo 24, verso 1, também a informação que diz: mas no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado o unguento para perfumar o corpo de Jesus. O versículo 3 e o versículo 4 do texto lido de Marcos capítulo 16 tem um problema quando elas vão lá no sepulcro. Ela encontra uma pedra, foi colocada uma pedra enorme para que ninguém removesse, tirasse o corpo de Jesus, porque Jesus havia falado de que ressuscitaria. Então essa pedra era o dilema, era o problema delas. Mas quando elas chegaram, se depararam com um problema já resolvido, pois houve um terremoto e essa pedra foi removida pelo anjo, né? Deus resolve o problema da pedra. Mateus capítulo 28, verso 2 diz: e eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu, e chegando-se remover a pedra, e estava sentado sobre ela. O anjo havia resolvido o problema das mulheres que iriam ungir o corpo de Jesus, achando que o corpo ainda se encontrava lá no sepulcro. O versículo 5 a 11 do texto de Marcos capítulo 16, nós já estamos no domingo, enquanto os versículos de 1 a 4 nós estamos no sábado de Marcos 16, o versículo de 5 a 11 nós estamos no domingo. E nesse domingo nós olhamos a esperança renovada com a ressurreição, enquanto que no versículo, os primeiros 4 versículos, olhamos a esperança perdida com a morte de Jesus. Dos 5 a 11, a esperança renovada, né, já no domingo, no primeiro dia da semana para eles, com a ressurreição de Jesus Cristo. O verso 5 e o verso 6, o anjo acalma as mulheres. Vocês podem acompanhar na Bíblia. O anjo acalma as mulheres e fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A descrição desse anjo está em Mateus 28, verso 3,
o seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve, certo? Não foram só elas que tiveram medo. Mateus 28, verso 4, diz que os guardas que estavam presentes, guardando lá o túmulo, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus, e de modo dele tremeram os guardas e ficaram como mortos, certo? O anúncio foi maravilhoso que o anjo deu a essas mulheres. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou, certo? Essa notícia de primeira mão veio como maravilha, mas ao mesmo tempo como um susto, como algo que realmente não era para acreditar, apesar de terem ouvido, né, o que Jesus havia dito quando vivo ainda estava. O Salvador voltou. Ele que mesmo disse isso em Mateus 16, verso 21, Mateus 17, verso 23, Mateus capítulo 20, verso 19, ele havia dito que ele ressurgiria no terceiro dia. Então vigiaram o túmulo, por conta desse aviso, vigiaram o túmulo. Esses dois guardas estavam lá para guardar o túmulo. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 27, de 62 a 64. Diz assim: no dia seguinte, isto é, o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos. E disseram: Senhor, lembramos-nos que aquele embusteiro, chamaram Jesus de embusteiro, quando ainda vivo, afirmou: depois de 3 dias ressurgirei. Verso 64 diz: manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o furtem e digam ao povo: ressurgiu dos mortos, e assim o último embuste será pior do que o primeiro. Quer dizer, a notícia de que o corpo sumiu, de que foi ressurgido, seria uma notícia muito maior do que quando disseram que de fato ele sairia, como Jesus mesmo disse, né? Não há túmulo que possa vencer a Jesus. Não, a morte não conseguiu vencer Jesus. Foi o contrário. Jesus foi o vencedor em cima da morte. Tá? Verso de 7 a 11 do texto lido de Marcos, capítulo 16. Ok? Nós vemos o anjo mandar avisar os demais discípulos. Disseram às mulheres para avisar os demais discípulos. Mas o medo a impediu de avisar. Diz assim, os discípulos, tanto a discípulos quanto a Pedro, que elas deveriam avisar. Agora vamos entender por que o anjo disse a Pedro, inclusive, né? Ele frisou, entre tantos os discípulos, ele citou o nome de Pedro. Pedro, o motivo, Pedro era uma pessoa impulsiva, né? Agia abruptamente, respondia abruptamente, né? Em Mateus capítulo 26, verso 33, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei, disse Pedro, quando Jesus anunciou da sua própria morte. Jesus disse a ele no verso 34 do Mateus 26, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Mas Pedro rapidamente negou, falando no verso 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. Ele foi sempre impulsivo na sua fala, se defendendo, mas anunciando de que ele não negaria Jesus Cristo em hipótese nenhuma. Mas Pedro é vencido e nega 3 vezes a Jesus. Mateus 26, versos 70, 72 e 74, diz em 70, não sei o que dizes, quando uma mulher falou com ele. 72, não conheço tal homem. E no verso 74, não conheço esse homem. Jesus ensinou no Sermão do Monte que o homem deve ter apenas uma palavra. Mateus capítulo 5, verso 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Primeiramente, Pedro, impossível, disse que nunca negaria. E mais depois, vendo o sofrimento de Jesus de longe, sendo comparado e reconhecido pelos outros, que ele era um dos que estavam com Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Mas Jesus já havia avisado que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. O verso 8 tem a presença do medo que impede as mulheres de avisarem. E não diziam a ninguém, porque temiam. Elas estavam temerosas. A notícia da ressurreição de Jesus foi boa, porém foi um impacto. Porque até então, a única ressurreição que aconteceu foi o próprio Jesus que fez. Certo? A ressurreição de Lázaro, que foi notória, João capítulo 11. E a ressurreição do viúvo, do filho da viúva, de Naim. Certo? Tem a ressurreição da filha de Lázaro. Então, só quem ressuscitava alguém era o próprio Jesus.
Ninguém poderia duvidar que ele poderia se auto-ressuscitar, né? No caso, ele haveria dito que ressuscitaria, mas parece que todo o ocorrido das ressurreições que Jesus ocasionou havia sido esquecido com a morte da única esperança, que era o próprio Jesus Cristo. O versículo 9 a 11, a primeira aparição de Jesus após a ressurreição foi exatamente para as mulheres e para resolver o problema do medo, tá? No verso 9 a 11, ele aparece para essas mulheres exatamente para poder acalmá-las sobre esse medo. Diz o verso 9 assim: ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da manhã, apareceu a Maria Madalena. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo elas que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Eles não acreditaram que as mulheres tinham visto Jesus. Depois Jesus aparece em Mateus capítulo 28, verso 9, diz assim: e indo elas, eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo salve, e elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Depois de ter aparecido para Maria Madalena, foi a primeira pessoa, Jesus aparece às demais mulheres ali no sepulcro, né? No versículo 11, os discípulos ficaram céticos, não creram, não acreditaram. Vamos parar para pensar um pouquinho. Foram discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos. Foram discípulos que viram Jesus fazer milagres durante 3 anos. Foram discípulos que viram Jesus multiplicar pão por 2 vezes, curar cego, coxo, paralítico e fazer 3 ressurreições. Será que Jesus não poderia operar o milagre da própria ressurreição nele mesmo? É muito ceticismo na vida daqueles que viveram com o Rei dos Reis durante 3 anos. Em Lucas capítulo 24, verso 10 e verso 11 diz assim: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os outros que estavam com eles relataram estas coisas aos apóstolos. Versículo 11 diz: e apareceram-lhes como uns delírio as palavras das mulheres, e não lhes deram crédito nenhum. Crédito nenhum deram às mulheres pelo que elas falaram. Mas Deus preferiu, apesar de Jesus ter escolhido 12 homens, na ressurreição ele aparece para as mulheres, né? Eles agiram como Tomé agiu, né? Em Lucas capítulo 24, verso 12, diz assim: mas Pedro, levantando-se, cerrou os sepulcros, e abaixando-se viu somente os panos de linho, e retirou-se admirando consigo o que havia acontecido. Pedro, aquele impossível, aquele que havia negado Jesus, ele vai até o sepulcro e olha o sepulcro vazio, né? Jesus repreende Tomé. João capítulo 20, verso 27, diz assim: Jesus disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-o no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. A repreensão de Jesus a Tomé, que viu maravilhas e se manteve cético no dia da sua ressurreição, né? No dia que ouviu falar de que Jesus deveria ressurgir. Nos versículos finais, do versículo 12 ao versículo 16, ainda estamos no domingo, certo? A esperança é aumentada com a ressurreição. No versículo 1 a 4, a esperança é perdida com a morte e o sepulcro de Jesus, porém o espanto da ressurreição, dele ter sumido lá do sepulcro. Versículo 5 a 11, a esperança no domingo é renovada com a ressurreição. E no versículo 12 a 16, essa esperança ela é aumentada, melhor dizendo, aumentada com a ressurreição. Por que aumentada? O versículo 12 e o versículo 13, Jesus Cristo não aparece mais às mulheres, mas aparece agora 2 de seus discípulos que estavam andando ao caminho de Emaús, uma cidadezinha. Olha o que diz Lucas capítulo 24, verso 13. Nesse mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, tá? Então, Jesus resolveu aparecer para esses 2, depois de ter aparecido para as mulheres, para esses 2 discípulos. No versículo 13, o ceticismo dos demais foi grande, porque esses 2 discípulos
foram falar para os demais. Eles foram falar que Jesus esteve com ele caminhando quando estavam indo para Emaús. E eles não acreditaram também. Mas nem estes ainda creram. Nem aqueles que Jesus, os dois discípulos haviam falado da ressurreição de Jesus, acreditaram. No versículo 14 de Marcos, capítulo 16, nós olhamos o seguinte: Jesus aparece agora para um número maior de pessoas, para os 11 discípulos, tá? E ele repreende seus discípulos, a todos, não foi só o Tomé repreendido, mas a todos, por conta da sua incredulidade, do seu ceticismo. O versículo 14 diz assim: por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto, na sua face, a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto e já tinham ressurgido e tinham falado para eles sobre. As mulheres foram as primeiras a falar e eles não creram. O ceticismo, a incredulidade estava posta em seus corações, apesar de terem vivido 3 anos com o Rei dos Reis. E aí eu quero relatar aqui o resumo da aparição de Jesus. A primeira vez foi para Maria Madalena, Marcos capítulo 16, verso 9. Depois, a 2 discípulos indo para Emaús, Lucas capítulo 24, verso 13. Depois disso, para os 11 discípulos, Marcos capítulo 16, verso 14. Depois conversou em particular com Pedro, João capítulo 21, verso 15 e 17, quando Jesus pergunta por 3 vezes: tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, te amo. Até quando chega na terceira pergunta: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Então pastorei as minhas ovelhas, ok? Então ele confrontou Jesus 3 vezes, aliás, Pedro 3 vezes, porque Pedro havia negado o próprio Jesus por 3 vezes. E depois ele apareceu para mais de 500 irmãos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. Então, Jesus Cristo, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão aos céus, ele não deixou dúvida para todos os que viram a história dele, enquanto aqui ele estava, de que ele de fato venceu a morte, de que ele de fato ressuscitou. A esperança agora não só estava renovada, mas estava aumentada em todos aqueles. Por isso, glória seja dada a Deus, a informação, a força do Evangelho, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo avançou o mundo e chegou até nós. Glória seja dado a Deus por tudo isso. E por último, depois de ter aparecido para mais de 500 pessoas, Jesus já ressurreto, já ascendido aos céus, ele apareceu para a última pessoa, o Saulo, que era o perseguidor da igreja, né? E que Deus resolveu convertê-lo, transformá-lo para ser um vaso escolhido. É o que nós somos hoje, amados, vaso escolhido, onde o Senhor resolveu depositar o seu Espírito Santo para sermos transformados. Em Atos capítulo 9, verso 3 a 5, está a história da conversão de Saulo, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas paulinas. Tá? Os crentes idólatras, quero apresentar para vocês aqui, que está no texto de Lucas capítulo 24, verso 36 a 43, os crentes idólatras. O que eu chamo de crentes idólatras? Eu acho que depois da leitura vai ser possível compreender. Diz assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Verso 38. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbado? E por que surgem dúvidas em vossos corações? 39. Olhai as minhas mãos e meus pés, eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque eu, um espírito, não tem carne nem osso. Como percebeis que eu tenho? Verso 40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. O verso 41 diz: não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa para comer? O verso 42: então lhes deram um pedaço de peixe assado, o que ele tomou e comeu diante deles. A prova clara, evidente, que Jesus havia ressuscitado, ele deu exatamente para aqueles que o acompanhou durante 3 anos. Ele comeu na frente dos discípulos, e morto não come, né?
O versículo 15 e 16, terminando a nossa mensagem de hoje da Páscoa, diz assim: domingo Jesus já dá ao mensageiros da ressurreição e a ordem do grande ide, da grande campanha missionária, da grande mensagem de avançar a palavra de Deus adiante. No verso 15 ele diz: ide fazer missões, ide fazer discípulos de todas as nações. É o ide de missões para nós. Ok? Mateus 28, verso 19, confirma isso, corroborando com o verso 15 de Marcos 16. O verso 16, ele traz a salvação e a condenação através desse verso. Ele diz o seguinte, mas eu queria explicar isso aqui direito porque há quem interprete mal esse verso. O verso 16 diz o seguinte, vamos ler o verso 16 para que a gente possa entender. Quem crê e for batizado será salvo, ponto e vírgula. Quem não crê será condenado. Olha o que eu quero trazer para vocês aqui, amados. Ele falou crer, quem crer será salvo. A palavra batismo está junto na primeira parte do verso, quem crê e for batizado será salvo. Isso não implica dizer que quem for batizado será salvo. O batismo não salva. A salvação, ela vem por meio da fé e é um dom de Deus, gratuito de Deus. Tá? Efésios 2,8 nos diz isso. Pela graça sois salvos por meio da fé, não é pelo meio do batismo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ok? Uma informação clara para que ninguém confunda que batismo salva. A fé, ela vem pelo ouvir. Essa fé, essa salvação que vem pela fé, essa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17 nos diz isso. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir o evangelho de Cristo. Ok? Romanos 1:16 diz que o evangelho, esse evangelho que ouvimos e que nos veio aumentar a fé, pelo qual somos salvos, em Romanos 1:16 diz que esse evangelho tem o poder de Deus para transformar a vida. Olha o que diz: porque não me envergonho, por isso não devemos nos envergonhar, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer, não existe uma só alma que escape da graça de Deus, que ouça o evangelho, que lhe aumente a fé, que creia em Jesus, que não venha ser salvo. Para que tudo isso aconteça, a partir do momento que é operado a fé no coração do ouvinte, ele precisa confessar. Precisa abrir os lábios para dizer: Jesus, eu creio no Senhor como meu único e eterno Salvador. A palavra de Deus em Romanos capítulo 10 nos diz isso. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. A partir do momento que você ouve o evangelho, lhe gera a fé, que é um dom gratuito de Deus, para você ser salvo, a sua boquinha, seus lábios se abrem e confessa a Cristo como Senhor. Como diz